Hoje eu tô aqui para falar um pouco mais sobre a crise de 2008, de forma bem simplificada, tranquila, para que todo mundo consiga entender todos aqueles termos complexos e tudo mais que a gente sempre ouve falar por aí. Tranquilo? Fala gente, eu sou o Gustavo aqui do Investidor Sem Grife e hoje eu tô aqui para falar um pouco mais sobre a crise de 2008 de forma bem simplificada e resumida para que todo mundo consiga entender bem. Então se você gosta sobre esse tema, se você entende um pouco sobre esse tema, se você quer saber mais sobre esse tema, já deixa seu like e se inscreve aqui no canal, tranquilo? Então gente, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a crise de 2008 é basicamente ali a década de 90. O que foi a década de 90? A década de 90 foi uma década claramente muito expansionista e principalmente no setor imobiliário, um dos principais setores que o governo pegou para fazer expansionismo, ou seja, para colocar dinheiro na economia, para rodar a roda da economia, para fazer com que as empresas cresçam, que o país cresça, que tenha uma política monetária expansionista, é isso, colocar dinheiro na economia. Então, a gente tem que falar da década de 90. A década de 90 foi muito caracterizada por diversos tipos de políticas de incentivo à concessão de crédito, a colocar mais dinheiro na economia. E principalmente pelo meio imobiliário. Diversas políticas do Banco Central, justamente com o governo americano, por exemplo, de você não conferir a renda da pessoa antes de conceder o empréstimo imobiliário, o empréstimo lastreado na hipoteca da casa que a pessoa está comprando. Então isso foi muito normal, esse empréstimo meio que banalizado. Então esse é o primeiro ponto, década de 90 muito expansionista, muito crédito sendo concedido sem muita, digamos, análise na hora de conceder o crédito, não é mesmo? Aí aconteceu em 2000 ali, nos anos 2000, a bolha. A bolha, na verdade, das empresas de tecnologia, também teve o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, tudo isso ameaçou ali essa política expansionista americana, esse mercado bem aquecido e tudo mais. Então foi aí que o governo americano decidiu incentivar ainda mais a concessão de crédito, facilitar ainda mais, afrouxar ainda, fazer uma política monetária mais afrouxada, com concessão de crédito mais fácil, simplificar a vida de todo mundo para facilitar o dinheiro rodando. Então aí, nos anos 2000, após toda essa bolha das empresas de tecnologia, após o ataque nas Torres Gêmeas e tudo mais, aconteceu que foi mais ainda, essa política que já estava vindo da década de 90 foi mais ainda incentivada. Beleza, mas aí os bancos também tem certos limites de risco de concessão de crédito e tudo mais, mas aí que entram duas instituições, Freddie Mac e Freddie Mac. Essas duas instituições basicamente proviam liquidez para os bancos, então compravam esses títulos lastreados na hipoteca. Então a pessoa que queria pegar um empréstimo ia lá no banco, pegava o empréstimo para comprar a casa e dava de garantia a própria casa que ela estava comprando. Isso é um título hipotecário, isso é um empréstimo hipotecário. A pessoa compra uma casa e dá a própria casa ali que ela está comprando como garantia. Então, se eu não conseguir honrar com o pagamento nos bancos, né, eu vou lá e entrego minha casa. Então, os bancos já estavam chegando no ápice disso. Entretanto, Freddie Mac e Freddie Mac estavam concedendo liquidez para esses bancos conseguirem emprestar mais. Freddie Mac e Freddie Mac são instituições com laços governamentais ali e tudo mais. Então, a partir do momento que o banco tinha liquidez, ou seja, podia emprestar mais dinheiro, já que Freddie Mac e Freddie Mac davam liquidez, ou seja, comprava os títulos hipotecários que estavam sob posse do banco, aí o banco abria mais espaço no orçamento deles para emprestar mais dinheiro e por aí vai, foi possível que essa política expansionista fosse mais adiante até chegar em 2008, né, 2007, na verdade, um pouco antes ali, já tinha alguns indícios que essa bolha possivelmente iria estourar em algum momento. Algumas características dessa bolha que são muito, digamos, muito fortes, muito perceptíveis, né? Muitas pessoas que não tinham condições, que tinham um salário, digamos, pequeno, que tinham 5, 4 apartamentos, casas. Isso acontecia basicamente porque era muito fácil de conceder crédito, esse é o primeiro momento, e o outro que os preços dos imóveis não paravam de subir. Justamente, são duas coisas atreladas, justamente porque era muito fácil de conceder empréstimo. Então, porque se eu consigo pegar empréstimo fácil, eu vou para comprar casa, eu vou comprar casa, né? Então, muita pessoa conseguia. Então, a demanda por casa estava muito forte, já que era fácil comprar uma casa, era fácil pegar empréstimo para comprar uma casa. Então, a demanda estava muito alta. E isso fazia com que os preços estourassem. As pessoas pegavam empréstimo para comprar uma casa, tendo a certeza de que essa casa ia valorizar muito, porque o mercado estava tão aquecido que a demanda era muito alta. Então, a pessoa comprava uma casa, a pessoa que não tinha essa condição, comprava uma casa ali, e ao mesmo tempo sabia que valia a pena comprar essa casa, entendeu? Então a bolha basicamente se inflava diante dessas duas características muito marcantes. A primeira é que as pessoas pegavam empréstimo basicamente para comprar imóveis. Então
os imóveis tinham um preço muito elevado, estavam crescendo muito, sempre os imóveis estavam aumentando muito de preço. Por quê? Justamente porque se era muito fácil pegar crédito, todo mundo estava pegando crédito para comprar uma casa, ou seja, a demanda por casa está muito alta e os preços estão subindo, lei da oferta e da demanda. Se tem muita pessoa querendo uma coisa ali, mais pessoa do que oferta, por exemplo, tende a aumentar o preço de determinado ativo. Foi isso que aconteceu muito. Então, muitas pessoas sem condição, por exemplo, tinha um salário que não era condizente a ter 7 casas, 7 mansões, 5 mansões e coisa do tipo, faziam isso porque tinham certeza que o preço desse imóvel que ela estava pegando empréstimo para comprar ia subir. Então, era como se fosse, entre aspas, um investimento, porque a pessoa tinha certeza de que esse empréstimo ia se pagar só com a valorização do imóvel. Mas, como a gente sabe, não existe dinheiro grátis. E se fosse simples assim, era só sair pegando empréstimo, comprando tanto de casa, essa casa ia valorizar, pagar o empréstimo e ainda tinha dinheiro. Mas felizmente o sistema não funciona dessa forma. Essa concessão de crédito falsamente estimulada era algo que era prejudicial para a economia, né? Porque não existe isso de conseguir dinheiro nessa arbitragem aí, nessa negociação simples, dessa forma, assim, pegar empréstimo, comprar, vender e tal. Uma hora esse sistema desmorona e desmoronou. Outro fator que é muito interessante de eu colocar aqui é que muitas pessoas estavam utilizando a hipoteca de suas casas para simplesmente pegar empréstimo e comprar em outras coisas, comprar relógio, comprar guitarra, comprar uma cama, para viajar e coisa do tipo. Ou seja, por que as pessoas faziam isso, na verdade, né? Isso que a gente tem que entender. As pessoas faziam isso porque tinha certeza que ia pegar esse empréstimo de acordo com a hipoteca, só que a casa ia valer muito mais e nisso ela estava tranquila, entende? Então, estava dando uma segurança para as pessoas consumirem de uma forma que não era real. Então, esse foi um dos principais motivos da bolha. Não foi só uma bolha imobiliária, foi uma bolha bancária, né, de cessão de crédito muito forte, porque o preço de imóveis inflados faziam com que as pessoas gastassem outras coisas, tinham garantia para gastar com outras coisas. Vamos supor aqui, vamos dar um exemplo básico aqui, um tanto de pessoa aí compra ação, vê as ações valorizando e acham que estão ricos, que podem gastar com aquilo, com festa, com não sei o quê. Foi basicamente o que aconteceu na bolha imobiliária. As pessoas viam os imóveis ali e achavam que estava rico. Comprei meu imóvel aqui há 3 anos, esse imóvel já triplicou de valor, tô bem demais, qualquer coisa eu vendo. Só que isso era irreal, aquele imóvel ali estava sendo inflado artificialmente por uma concessão de crédito muito abundante e meio que falsa, porque simplesmente uma hora esse sistema ia entrar em colapso com esse tanto de pessoa tendo 5 casas sem necessidade e sem conseguir pagar por elas. Então, chegou um momento que basicamente essa bolha era insustentável, então as pessoas pararam de pagar a hipoteca, os bancos começaram a apresentar falhas estruturais na hora de cessão de crédito que já haviam sendo demonstradas em alguns momentos desde 2007, e nisso tudo a bolha explode, a bolha de crédito de forma geral. A pessoa não consegue mais pagar nem a casa que comprou, nem o empréstimo que pegou dando de garantia a casa, já que a casa, que vamos supor que a pessoa tinha comprado a casa em 2005 por 100 mil dólares, chegou ali em 2006, final de 2006, estava achando que a casa estava valendo 300 mil dólares. Aí deu a bolha, estourou a bolha, essa casa vale 80 mil dólares. Então, basicamente, a pessoa não tinha mais como honrar com seus compromissos, porque ela estava fazendo compromissos de acordo com uma casa que valia 300 mil. Mas já que a bolha estourou, essa casa não vale mais 300 mil, vale 80 mil. E outra coisa que prejudicou muitos bancos. Você lembra que eu falei aqui que os bancos estavam pegando de garantia as casas? Então, os bancos estavam pegando de garantia as casas que, teoricamente, vamos supor lá, valia aqueles 300 mil. Só que estourou a bolha, não valia mais 300 mil, valia 80 mil. Então, isso foi um estrago muito grande nos balanços dos bancos. Então, como essa crise acabou sendo solucionada, depois de muito tempo a gente teve aí um mercado que voltou a se aquecer e tudo mais. Como isso aconteceu? Isso aconteceu da seguinte forma. O Banco Central, principalmente o Fed, o Banco Central americano, começou a recomprar todos os títulos podres no mercado, que são esses títulos imobiliários de concessão de muito risco, dessas pessoas que saíram comprando um tanto de imóvel, por exemplo, e não tinham como pagar. Então o Banco Central acabou recolhendo todos esses títulos podres, que são os famosos subprimes do mercado, dos bancos, e assim eles também conseguiram dar uma aliviada na barra dos bancos. O Lehman Brothers acabou quebrando e tudo mais, mas os outros bancos, o Banco Central acabou salvando e tudo mais, e o governo federal também, o governo americano, acabou também incentivando muito a economia, colocando muito dinheiro na economia por diversos meios. Então, aumentou muito a dívida também, isso eu acho que é muito importante falar. O governo americano acabou que aumentou demais a dívida
pública deles, muito em função de ter que colocar dinheiro na economia, de muita pessoa em desemprego, passando dificuldade, então o governo entrou ali naquela base assistencialista, baseado em uma dívida pública sendo esticada, e realmente isso aconteceu. Você pode pegar o gráfico aí, por exemplo, da dívida pública pré-crise de 2008, da dívida pública americana pós-crise de 2008, é um negócio bem marcante mesmo. Essa política expansionista acaba que, no final das contas, tem um custo muito grande para o governo, e acabou tendo um custo muito grande para o governo. Então acho que isso é muito importante a gente colocar aqui, que foram diversos fatores. Às vezes a gente tenta simplificar, eu mesmo estou simplificando aqui nesse vídeo, mas um mercado tão importante, o mercado imobiliário, que é um dos mercados mais importantes do mundo, obviamente, onde as pessoas moram, onde gira muito dinheiro, quando ele está inflado, acaba inflando outros também. E foi resolvido basicamente na intervenção governamental, com o governo meio que consertando a própria bobagem que fez, facilitando o crédito, querendo impulsionar a economia de qualquer forma e tudo mais. Acabou que a conta chegou para o próprio governo e ele resolveu a bobagem que ele tinha feito, facilitando e obrigando. Tem alguns relatos, inclusive, que o governo obrigava bancos, do ponto de vista ali da articulação e tudo mais, mas fazia com que bancos emprestassem o dinheiro para as pessoas comprarem casa a qualquer custo. E tudo mais. Algumas leis passaram nos Estados Unidos naquela época que tinham, principalmente nos anos 90, que tinha muito a ver com isso. Então foi uma bolha realmente muito forte, uma bolha bancária. Existem diversos outros relatos de bolha bancária aí já registrados na história da humanidade, mas essa realmente foi muito forte, porque foi uma bolha desde a década de 90, que depois foi dando mais estímulo e estourou em 2008. Tranquilo, gente? Espero que vocês tenham entendido. Isso foi o que eu quis passar aqui. Não tentei falar o mínimo de termo técnico aí possível. Eu falei aqui do subprime só para explicar, porque muita pessoa fala aí da crise de subprime e tudo mais, mas tem muitas outras coisas para explicar. O subprime dentro do CDO, o que era o seguro desse CDO, que é o CDS, e outras coisas. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre a crise de 2008, sobre esses termos técnicos, coloca aqui e se inscreve no canal, deixa o like, deixa seu comentário para fazer a segunda parte, tranquilo? Valeu!